Bem-vindos a mais um Checkmate aqui no Novo Canal, o espaço quinzenal dedicado ao mundo mágico das 64 casas. E numa primeira notícia, o anúncio por parte da organização da data de realização do Guimarães Chess Open, o tradicional torneio que decorre em Guimarães no final de agosto. Entre 24 e 29 de agosto, na Escola Secundária Francisco de Holanda, os xadrezistas terão 9 rondas para poderem mostrar todo o seu talento e conquistarem os melhores resultados. Depois da edição de 2020 não ter sido realizada fruto da pandemia, em 2021 a organização conta ter novamente alguns dos melhores xadrezistas nacionais e internacionais neste torneio. O processo de inscrição já decorre e todos estão convidados a participar. E com o regresso do xadrez presencial esperado em agosto para Guimarães, relembramos também as equipas participantes na Série B da 3ª Divisão. São elas a equipa B da Academia de Xadrez de Gaia, tal como a equipa B do Clube Atlético de Ceras Xadrez e também a equipa B do Clube de Xadrez do Colégio Português. A Profi Gaia, Escola Profissional de Gaia, com a sua equipa B, também participa nesta 3ª Divisão Nacional Série B, tal como a Académica de Espinho, o Clube de Xadrez do Agrupamento de Escolas de Aveiro, o Clube de Xadrez UGT de Viseu e a equipa B do Grupo de Xadrez do Porto. Estas são, assim, as equipas participantes na Série B da 3ª Divisão Nacional relativamente às equipas do Norte de Portugal. Enquanto perdura a pandemia e a impossibilidade de regressarem aos tabuleiros, os xadrezistas e todos os interessados têm a possibilidade de frequentar as ações de formação da Federação Portuguesa de Xadrez, a qual promove durante o mês de março mais um conjunto de formações. A Persistência de Magnus, dedicada ao atual campeão mundial absoluto, temos também o xadrez no feminino, a devoção ao xadrez e ainda o desporto adaptado para invisuais, relembrando que o xadrez é um desporto para todos. O programa das ações está disponível na página da Federação Portuguesa de Xadrez, bem como todo o processo de inscrição. E no Xadrez Passo a Passo de hoje, relembramos de algumas das potencialidades da plataforma Lichess.org, já abordada no anterior programa. Há aqui a possibilidade de definirem posições específicas para os torneios que vocês possam querer promover junto dos vossos alunos ou dos praticantes. Para tal, nas definições temos que ir a definir posição e aí, usando o tabuleiro, estipular qual a posição que queremos, dispondo as peças a nosso belo prazer e o torneio decorrerá a partir dessa posição. Podemos definir se são as peças brancas ou pretas a jogarem primeiro, ou a partir desse ponto podemos ainda definir o tempo que queremos e assim treinar com os nossos xadrezistas, com os nossos alunos, a forma de eles evoluírem no tabuleiro. No xadrez passo a passo, voltamos aqui ao tabuleiro e, como podem ver, temos uma situação em que as brancas têm a vez de jogar, o tempo está a contar e, em 2 lances, as brancas irão efetuar checkmate. O lance das brancas para efetuar checkmate é avançar o peão da casa D2 para a casa D4, efetua checkmate. Como relembramos, o peão estando na sua casa de partida pode avançar 1 ou 2 casas, avançamos 2, carregamos no relógio e é a vez das pretas jogarem. E aqui as possibilidades das pretas passam por avançar este peão na diagonal, fazendo este movimento e retirando esta peça. Deixamos de ter uma situação de cheque. O que acontece aqui? Muito simples. Há uma questão de captura na passagem, em que o nosso caro peão preto da casa C4 avançou na diagonal para a casa D3, fruto do avanço de 2 casas anteriores do peão branco. Carregamos no relógio e agora é a altura de efetuarmos checkmate e, portanto, vamos jogar o cavalo de G3 para E4. O rei preto fica em xeque. Esta casa está impedida pelo bispo preto. Estas 2 casas da coluna B estão impedidas pelos peões. Não há a possibilidade de jogar aqui porque o cavalo ataca e, portanto, checkmate e as brancas acabaram de ganhar o jogo. Esta situação implica, para quem está a treinar e para quem nos acompanha, o domínio do avanço de 2 casas, normal já mesmo numa fase inicial. No entanto, a captura na passagem levanta alguns problemas, mas rapidamente explicando aos alunos, eles percebem as possibilidades. E assim podemos evoluir passo a passo no mundo mágico das 64 casas aqui no nosso tabuleiro.
E voltamos no Checkmate com a entrevista a Carlos Oliveira Dias, uma figura do xadrez nacional reconhecida não só em Portugal, mas internacionalmente, árbitro, dirigente e também ele xadrezista e também com responsabilidades na formação das novas gerações de árbitros. Carlos, agradeço desde já a sua presença aqui no Checkmate e a minha primeira questão era mesmo essa: como se entra no mundo da arbitragem? O que o levou a ser árbitro de xadrez? Olha, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de me dar de falar da minha modalidade. E voltando à arbitragem, sabe que a arbitragem de xadrez é servir a modalidade de uma outra forma. Eu fui jogador há muitos anos e há mais de uma trintena de anos optei por seguir a carreira na arbitragem porque entendi que era uma forma também de servir a modalidade da qual eu gostava. Penso que nós podemos, nesta modalidade, podemos conciliar a arbitragem com o dirigismo, com o próprio jogo, se bem que quando optamos por uma carreira mais séria na arbitragem, quando digo mais séria, é mais a fundo, temos que optar e deixar de jogar como eu deixei, eu jogo esporadicamente quando tenho a oportunidade para tal. Foquei a minha objetividade toda na arbitragem de xadrez. E depois dessa primeira experiência na arbitragem, qual foi o passo seguinte para se tornar ainda mais competente no mundo da arbitragem? Depois o passo seguinte foi começar a arbitrar provas, despretensiosamente, ganhar experiência e só tive o meu título em 1997, 14 anos depois. Portanto, houve todo um percurso que foi preciso fazer, tal como para ser jogador e grande mestre, é preciso na arbitragem obter normas também. E só depois, nos meados da década de 90, é que eu optei por tirar as normas necessárias e apostei na carreira de árbitro a 100% para chegar ao topo da carreira, que foi um objetivo que eu tracei, mesmo sabendo que não poderia alcançar, felizmente alcancei, mas sempre trabalhei no sentido de lá chegar. E então foi para aí em 92, 93, que eu comecei a apostar nas normas que são conquistadas e a atingir o tipo de árbitro internacional. E já agora, para quem nos acompanha e não domina ainda os meandros da arbitragem e do xadrez, o que é essa questão das normas, quantas são precisas para ser árbitro internacional? Olha, os árbitros internacionais dividem-se em duas categorias. Os árbitros FIDE e depois, acima dos árbitros FIDE, os ditos árbitros internacionais. Na altura, passava-se diretamente para o árbitro internacional e não havia escalões. Hoje já, dentro do árbitro internacional, há o árbitro D, o C, o B e o A, que são chamados os árbitros de elite. Para ser árbitro internacional são precisas 4 normas. Essas normas obtêm-se em torneios que dão normas para árbitros. Provas internacionais, festivais de xadrez, campeonatos do mundo, provas de gabarito, provas da própria Federação Internacional. E aí sim, atuamos como árbitros e o árbitro-chefe dessas provas passa ou não passa a norma no final, consoante o nosso desempenho. Eu obtive as 4, na altura que a minha candidatura foi presente, em 1997, eu já tinha mais de 8, 9 normas, mas foram precisas só 4. São chamadas normas para árbitro internacional, que hoje em dia continuam a ser necessárias. E as normas que referiu, para além de terem sido alcançadas em torneios nacionais, foram também em torneios internacionais. Isso implicou um investimento da sua parte? Sim, as minhas 4 normas que validaram o meu título foram obtidas 2 em Portugal, no Campeonato Nacional Absoluto, uma em Menorca, no Mundial de Jovens, em Espanha, e uma em Capela La Grande, que era na altura o maior torneio do mundo de xadrez. Tive a sorte, na altura, a apresentação pelo xadrez do meu amigo Joaquim Durão, a quem muito devo, falecido Joaquim Durão, o expoente máximo do xadrez em Portugal, e sabendo ele que eu gostava de apostar na carreira de arte internacional, arranjou-me um torneio em Menorca, o dito Campeonato do Mundo, no qual obtive a norma, e depois a ida à França arbitrar o torneio de Capela La Grande, foi realmente a derradeira norma da árbitro internacional. Torneio esse que continuei a arbitrar durante uma vintena de anos e que acabei de arbitrar em 2016 por uma opção monetária da prova, porque começaram a trabalhar só com árbitros locais e o torneio deixou de ter 600 jogadores, foi ter 200 e tal. Mas durante 20 anos eu arbitrei em Capela La Grande, que é o expoente também grande da minha carreira, porque era efetivamente, na altura, o maior torneio aberto do mundo. A transição que refere de provas nacionais para provas internacionais também o colocou perante xadrezistas de outra qualidade, com outro gabarito. Quais foram aqueles que mais o impressionaram ao longo da sua carreira? Eu já arbitrei, a última contabilização que fiz, arbitrei 27 campeões do mundo. Entre todos os escalões, entre todos os ritmos de jogo, no xadrez há 3 ritmos de jogo,
Há o xadrez clássico, há rápidas e há semi-rápidas. Nesses 3 escalões, e no feminino e no masculino, já levo 27 campeões do mundo arbitrados. Arbitrei as maiores provas mundiais de xadrez, corri 32 países, portanto, eu estive entre a nato do xadrez mundial, mas sempre com aquela distância que é necessária ter. Porque eu vou-te explicar uma coisa: em Portugal é perfeitamente normal ver-se o jogador conviver com o árbitro. Lá fora não há tanto esse costume. O jogador é o jogador, o árbitro é o árbitro, e nós numa prova não convivemos uns com os outros. Trocamos ideias, se calhar cá fora, no hotel, depois do jogo acabar, mas não há aquele convívio de irmos almoçar juntos, de irmos jantar juntos, de irmos passear juntos, como há em Portugal. Mas tive efetivamente o prazer de arbitrar os maiores jogadores do mundo. Todos eles. E de entre os muitos xadrezistas que já arbitrou ao longo da sua carreira, teve algum momento que tenha sido especial e algum xadrezista que lhe tenha dado o gosto especial em arbitrar? Não, repare, eu sempre levei a minha carreira na arbitragem como um respeito muito grande por todos os jogadores. Eu costumo dizer, as pessoas dizem, Carlos, isto não é bem assim, mas é efetivamente assim. Eu tanto tenho gosto em arbitrar um torneio de top level, dos melhores jogadores do mundo, como tenho gosto em arbitrar um torneio escolar aqui em Portugal. Todos os jogadores merecem respeito. E uma das funções que um árbitro tem, ou um dever que o árbitro tem, é não se intimidar com quem está a arbitrar. O campeão do mundo tem regras que são as mesmas para mim sobrinho, por exemplo. As regras todas são universais, são todas iguais. E nós não devemos ter medo de arbitrar essas figuras. Temos é que pôr-nos no nosso lugar, manter as distâncias e, efetivamente, ter uma atenção cuidada na observância das regras e, essencialmente, que é o que o árbitro de xadrez deve fazer, é maximizar as potencialidades do jogador. Permitir que o jogador tenha todas as condições para desenvolver uma boa partida de xadrez. É uma das funções do árbitro. E porque falou nisso e porque o xadrez é entendido muitas vezes como um jogo de cavalheiros, onde há um respeito pelas regras, é importante o papel de um árbitro? Supostamente, disse bem, sabe que o xadrez, mesmo no ritmo clássico, que é o chamado ritmo lento, tem fases do jogo em que aquilo acelera rapidamente, quando há pouco tempo para cada jogador ou para ambos os jogadores. E aí as coisas são jogadas, as partidas são jogadas a um ritmo extremamente rápido. E podem acontecer efetivamente atropelar regras. A função do árbitro é efetivamente, como em todas as modalidades, fazer cumprir as regras do jogo. E essa do xadrez ser um jogo de cavalheiros, como em todas as modalidades, existem cavalheiros, existem menos cavalheiros, existe um pouco de tudo. Portanto, a nossa função é efetivamente, a nossa primeira função é fazer cumprir as regras do jogo e tentar que não haja atropelo às vezes. O Carlos Oliveira Dias referiu que já arbitrou quer provas escolares, quer torneios entre grandes mestres, provas internacionais. A atenção e a preparação de um árbitro deve ser sempre a mesma ou há uma preparação específica para grandes mestres? Deve ser sempre a mesma. O foco deve ser sempre o mesmo. Nós não devemos intimidar, entre aspas, pela figura que estamos a arbitrar. Devemos sim é saber o nosso papel e fazer cumprir as regras e maximizar, como eu disse há pouco, as potencialidades dos jogadores. Permitir que tenham sossego, permitir que não sejam perturbados. Tudo isso são funções antes, durante e depois do jogo que um árbitro tem que ter cuidado. Mas, como lhe digo, a única diferença que eu vejo entre arbitrar um campeão do mundo e arbitrar um jovem é que eu defendo que na arbitragem dos jovens deve ser aliada a uma vertente pedagógica. Estamos a formar jovens, estamos a formar homens da manhã, e o árbitro pode efetivamente servir-se das suas armas para, junto dos jovens, para além de aplicar a regra, explicar-lhe a regra e incutir-lhe valores que podem ser úteis no futuro desses próprios jovens. Devemos aliar uma vertente pedagógica à arbitragem dos jovens. É essa a minha opinião e é isso que eu tenho defendido ao longo dos últimos 30 e poucos anos. Além de árbitro internacional, o Carlos Oliveira Dias é também um field lecturer e com responsabilidades na formação de novos árbitros. Qual é exatamente a sua função e as suas tarefas para a preparação dos novos árbitros das novas gerações? O field lecturer é efetivamente um cargo que a FIDE atribui a pessoas que podem formar árbitros no mundo inteiro. Mas antes de ser field lecturer, que tive o meu título em 2010, eu fui presidente do Conselho de Arbitragem Nacional 2 vezes de árbitros, e nós fizemos N formações de árbitros, sem ser field lecturer. Portanto, o que nós tentamos passar nessas formações é efetivamente as regras, aos novos valores, explicar-lhes as regras, explicar-lhes técnicas de arbitragem, muni-los com bagagem para poderem vir a ser árbitros. Eu posso dizer que nos 4 anos, 6, a primeira vez que estive no Conselho de Arbitragem, e no outro ano que estive depois, os meus conselhos de arbitragem formaram 200 e tal árbitros nacionais.
200 e tal árbitros nacionais. Uns já são árbitros internacionais nesta data. Portanto, a nossa função é efetivamente dotar a modalidade de valores que consigam assegurar o bom funcionamento da mesma. E o árbitro tem um papel inestimável durante uma partida de xadrez. E porque referiu isso, a função do árbitro é única e exclusivamente durante a partida, ou há todo um trabalho anterior e durante e posterior ao movimento das peças num torneio de xadrez? Não é só durante o jogo, obviamente, e frisou bem. O árbitro tem um papel antes da prova, durante a prova e depois da prova. Antes da prova, um árbitro tem que ver em que sala é que vai ser jogada, se a luz é boa, se o quarto de banho de apoio é bom, se há sala de fumo, se há bar, se há uma sala de análise, se a luz é boa, se a luminosidade, que é uma coisa diferente, se é boa, se há ruído à hora dos jogos, na rua, exteriores, postura dos jogadores. Há toda a própria montagem da sala deve ser cuidadosa, com espaço entre as mesas. Há todo um trabalho pré-prova que o árbitro tem que ter e que pode levar vários dias. Depois, durante a prova, é assegurar, como disse, o bom funcionamento da mesma, o resgate dos jogadores, o sossego dos jogadores, não permitir que eles sejam perturbados e, após a prova, fazer o relatório da mesma, entregá-la à Federação Internacional, publicar os resultados, atribuir os títulos. Há todo um trabalho que vai para além daquelas horas em que se vê um árbitro sentado ou em pé, deambulando entre as mesas, tentando assegurar o sossego para os jogadores. Há todo um backstage atrás disso que realmente passa despercebido a todas as pessoas e que muitas das pessoas nem sonham o trabalho que está a organizar uma prova de top level. Ou qualquer outra, como é óbvio. E nessa preparação que referiu de acompanhamento dos torneios, há alguma preparação antes, tendo em conta os xadrezistas que irão estar presentes, que irão participar e que o Carlos, por exemplo, irá arbitrar e daí estar mais próximo e mais atento àquilo que são algumas particularidades dos xadrezistas? Uma pergunta pertinente e uma excelente pergunta. Um árbitro cuidadoso apercebe-se certas coisas, certas particularidades de certos jogadores. E se o árbitro se mostrar atento perante essas particularidades, vai incutir no jogador um sentimento de ok, estou a ser arbitrado por uma pessoa que sabe o que quer, sabe o que eu gosto, sabe o que eu pretendo. Cria-se, sem ser preciso falar, cria-se uma empatia entre o jogador e o árbitro. Eu dou-lhe um facto, dou-lhe dois exemplos concretos. O ex-campeão do mundo, Vladimir Kramnik, que eu arbitrei N vezes, eu cheguei à conclusão que ele só gostava de chá de framboesa. Framboesa. No torneio de candidatos em Londres, em 2013, não havia, os jogadores nesses tais torneios têm um sítio onde vão um chazinho, um cafezinho. Nesse torneio não havia esse dito chá, e sabendo eu que o Kramnik gostava desse chá, providenciei, no sentido da organização, lá colocar o chá de framboesa, porque sabia que o Kramnik só gostava daquele chá. Outro exemplo, o Boris Gelfand, por exemplo, gosta de beber um expresso antes do jogo começar e gosta de beber um café expresso depois do primeiro controle de tempo. Também nesse torneio de candidatos, e isso está escrito num livro que um colega meu grego escreveu, eu providenciei que antes dos jogos o Gelfand tivesse o seu cafezinho expresso e que assim que acabasse o primeiro controle de tempo, fosse entregue atrás do palco pelo empregado de mesa, um café que ele levava à mesa do Boris Gelfand. Tudo isto são coisas. Outro pormenor que pode ser considerado um preciosismo, não é? Eu sei que um jogador é canhoto, quando monta a sala e sei que joga na mesa, por exemplo, 14, eu ponho o registro de partida dele do lado esquerdo. Porque ele é canhoto. Não ponho do lado direito. E ele, quando chega à mesa, houve um jogador que disse: Carlos, por que é que puseste do lado esquerdo? Pus do lado esquerdo, sei que tu és canhoto. Não tens necessidade de chegar à mesa e pegar na planilha, na folha de partida e passar para o lado esquerdo. Já lá está. Tudo isto são coisas que vão criando uma empatia entre o jogador e o árbitro, que o árbitro começa a ser respeitado pelos jogadores, no sentido de os jogadores dizerem: este árbitro é cuidadoso, olha, há pequenos pormenores que parecem, entre aspas, umas mariquicezinhas, mas são formas de nós mostrarmos ao jogador que estamos ali, que estamos atentos. Isso é extremamente útil. A empatia entre o jogador e o árbitro, o respeito mútuo é extremamente útil. Comentou as modalidades. O Carlos, ao longo da sua carreira, passou já por algumas das provas mais importantes do xadrez mundial e a minha questão é fácil para um árbitro português chegar a esse nível, a esse estatuto de arbitrar as grandes provas internacionais? Olha, isto é um ponto que dá pano para mangas. Como em todas as modalidades existem lobbies. Nós no xadrez não temos um grande peso a nível mundial. Portugal não é um país de topo.
Portanto, para um português será sempre mais difícil estar na ribalta porque não tem tantas influências como outros países têm. Em todo caso, eu tive, como disse, a ajuda do mestre Nacional Durão, que era uma pessoa que se movimentava muito bem na Federação Internacional e que deu as melhores referências da minha pessoa, e isso foi sem dúvida uma ajuda que eu tive, uma ajuda que eu levo, que eu guardo, um agradecimento público que eu faço ao mestre Durão, mas depois também é preciso valor para continuar lá. E, efetivamente, como disse, eu arbitrei as minhas provas mundiais, fui árbitro-chefe em muitas provas mundiais de topo, campeonatos mundiais jovens, Olimpíadas, e, portanto, agora estando um pouco mais retirado, até por esta crise que estamos a atravessar, que não há xadrez online, o xadrez está todo em online, não há xadrez presencial, penso que com 62 anos que estou quase a fazer, penso que cumpri a minha obrigação e penso que agora é a altura, efetivamente, de abarcar outros projetos que passam por passar os valores que eu tive durante estes anos todos, passá-los aos mais jovens e tentar incutir neles o gosto pela arbitragem. É essa a função que eu me vejo fazer nos próximos anos. E desta sua experiência de largas décadas no xadrez, quer como árbitro, quer como dirigente, quer também como praticante, como vê a evolução do xadrez nacional nestes últimos tempos? O xadrez nacional está a dar os passos certos nos momentos certos. Nós tivemos um período de tempo em que tivemos um pouco estagnados. Eu penso que esta nova direção da Federação, e não entrando em politiquices, não é essa a minha função, eu penso que esta nova direção está a dar os passos corretos, está-se a mexer os bastidores do xadrez da forma correta e penso que estamos no bom caminho para atingir patamares extremamente interessantes. Estou muito satisfeito com a forma como está a ser conduzido o xadrez nacional. O facto de ter esta longa carreira no xadrez nacional coloca-o numa posição única para avaliar o atual estado do xadrez e também os atuais xadrezistas emergentes. Acha que temos no presente ou no futuro mais próximo xadrezistas capazes de alcançarem o nível de grande mestre ou então se destacarem no plano nacional e internacional? Nós temos grandes valores do xadrez nacional. Aliás, nós sempre tivemos grandes valores do xadrez nacional que atingiram que obtiveram metas muito interessantes a nível internacional. Como lhe digo, é tudo uma questão de muito trabalho e nós temos jovens de muito valor que podem efetivamente, prevejo eu, podem efetivamente nos próximos anos emergir no panorama internacional. Não tenho dúvidas absolutamente nenhuma. Mas, como lhe digo, sempre com muito trabalho e com muita seriedade. O patamar que alcançou de árbitro internacional requereu muito trabalho, muito investimento, tal como para ser um grande mestre também é preciso muito trabalho e dedicação ao xadrez. E para quem agora começa, qual é o conselho que deixava para aqueles que querem entrar agora no mundo mágico das 64 casas? Olha, o conselho que eu deixo sempre, e deixo isso aos árbitros também, é que não tenham pressa de atingir as metas. Tenham pressa, sim, em aprender a ganhar experiência para atingir as ditas metas. Eu noto hoje, e isto eu tenho que dizer, noto hoje que as pessoas que começam, muitas das pessoas que começam na arbitragem, o foco primeiro é atingir o estatuto de árbitro internacional de categoria A, atingir o estatuto de Fidelec. Tenham calma, aprendam primeiro, ganhem experiência. Eu, como colegas meus lá fora, andamos nisto há 40 anos e só há pouco tempo é que somos árbitros de categoria A. Portanto, há todo um trabalho a fazer antes de atingir essas metas e é preciso termos a humildade de querer primeiro aprender para depois atingirmos os patamares que nós estamos a atingir. O conselho que eu dou efetivamente é que estudem, aprendam e não tenham pressa, porque com trabalho e com aprendizagem chegam lá naturalmente, como eu e outros chegaram, não sou o caso único, muitos deles chegaram a perto de 70 árbitros de categoria no mundo inteiro, portanto, não é um caso único. E todos eles trabalharam, que eu sei que trabalharam. Tal como numa partida de xadrez, também o nosso tempo se ameaça esgotar e colocava-lhe uma questão. Houve algum xadrezista que tenha tido o prazer de arbitrar e que o surpreendeu no trato, na forma como reagiu ou na forma como se apresentava nos torneios? Olha, houve um que me surpreendeu e é uma história que eu conto nas formações que dou. Eu já o tinha arbitrado uma dezena de vezes, que é o Hikaru Nakamura, que é um jogador americano, que tem um ar duro e que, para quem não o conhece, parece ser uma pessoa extremamente antipática, rude, não é associada. E a surpresa que eu tive com ele foi que nas Olimpíadas de Baku, arbitrei várias vezes nos Estados Unidos, e foi o único jogador
que quando chegava à mesa me ia cumprimentar com o aperto de mão. Quer dizer, a ideia que eu tinha de um jogador que era rude, antissocial, não falava com as pessoas, caiu por baixo quando eu, na primeira vez que arbitrei nas Olimpíadas de Baku, dirigiu-se à mesa, soube quem era o árbitro, apertou uma mão, desejou uma boa arbitragem e a partir daí sempre me via, apertava uma mão. E são estas pequenas coisas que às vezes olhamos para as pessoas e não sabemos o que é que lá está dentro. E esses surpreendem pela positiva, como outros grandes mestres sociáveis que falam depois do jogo, o caso do Aronian, do Wesley Sou, do Timur Radjabov, vários deles, o próprio Kramnik, que num torneio me perguntou se eu tinha cigarros para ir fumar um cigarro lá fora, porque eu tinha deixado de fumar e tinha tabaco. Eu disse, não tenho, mas eu vou arranjar. São jogadores que parecem, porque temos que ver, nós temos que compreender que esses jogadores estão sujeitos a uma enorme pressão durante o jogo. E às vezes a capa que eles têm de dureza é propriamente uma defesa que eles têm e é fruto da grande concentração a que eles são obrigados a estar antes do jogo. E tal como o árbitro, o jogador também tem que se preparar antes do jogo, durante o jogo e depois do jogo. Portanto, há uma série de coisas que passam percebidas ao comum dos mortais, que não está na modalidade, e que nós lá dentro começamos a perceber que é assim que funciona e temos que respeitar o espaço deles como eles respeitam o nosso. Com um largo passado enquanto dirigente associativo, enquanto xadrezista, árbitro e com enormes responsabilidades ao longo destas últimas décadas, que conselho deixava aos pais que agora veem os filhos entrarem no mundo do xadrez? O conselho que deixo aos pais é que deixem os filhos jogar xadrez e divertirem-se a jogar xadrez. Porque muitos dos males que acontecem nas provas de xadrez, e eu não tenho pejo nenhum em dizer isto, eu digo, porque conhecem a minha frontalidade, é por interferência maléfica, entre aspas, dos próprios pais. Há pais que não sabem pôr-se na sua situação, na sua real posição, e que prejudicam os próprios filhos. Portanto, o que eu peço aos pais é que deixem os filhos brincar, divertir-se a jogar xadrez. Que depois, se tiverem que ser mais do que meros jogadores de xadrez, o talento virá ao de cima. Não exerçam pressão, como eu vejo muitas vezes exercer, que é extremamente maléfica dos nossos jovens. Extremamente maléfica. E o xadrez é hoje uma modalidade ainda com maior predominância nas escolas. Que conselho deixava aos professores que hoje começam a introduzir e a ensinar o xadrez aos seus alunos nas escolas, nas aulas e incentivá-los a praticar? O conselho que eu dou é o conselho que damos nas nossas formações, é que ensinem melhor que sabem, tentem formar valores e jovens com grande valor e que nunca se esqueçam que estão a formar os homens da manhã. Não interessa ganhar a qualquer preço. Interessa aliar, como eu disse, nós árbitros aliar a pedagogia quando aplicamos a regra, o professor aliar os bons costumes, a ética, o fair play, não querer ganhar a qualquer preço, tentar aliar o ensino do xadrez com uma formação nos jovens que são, como disse, os homens da manhã e que têm que ser bem formados, quer a nível desportivo, quer social, quer escolar, em todos os campos. E tenho grandes amigos que são professores de xadrez. Fruto da pandemia, o xadrez online tem vindo a ganhar cada vez mais adeptos e praticantes. Como vê, enquanto árbitro internacional, esta emergência do xadrez online? Olha, no contexto atual que vivemos, infelizmente, desta pandemia que nos assolou, o xadrez online é uma forma de manter as pessoas em atividade. É evidente que se perguntar se eu gosto do xadrez online ou se tenho muita simpatia pelo xadrez online, não tenho. Tirando aquela vertente que eu uso para todos os dias jogar online 2 ou 3 joguinhos no meu sofá da sala para manter o contacto com o tabuleiro, tirando isso, o xadrez online em provas não gosto. Não gosto, nem me estou a ver arbitrar provas online. Mas em todo caso reconheço que é uma grande saída para esta fase pandémica que estamos a viver e é uma forma de manter as pessoas em atividade. E uma última questão, qual foi o xadrezista que ao longo da sua carreira mais orgulho lhe deu em arbitrar? O xadrezista que mais eu dava-lhe uma resposta que parece ser incorreta ou não tão correta ou mais sentimental, mas o xadrezista que me deu mais orgulho de arbitrar foi o meu tio Alberto Oliveira Dias, que foi campeão de Moçambique muitos anos e que morreu ano passado com a idade de 93 anos. Foi ele que me trouxe para o xadrez quando miúdo e que tive o prazer de o arbitrar aqui em Portugal, já com uma idade de 70 e poucos anos. E efetivamente, de todos os campeões do mundo que arbitrei, aquele era o meu campeão e foi a pessoa que mais gosto e prazer me deu a arbitrar. Foi o meu Carlos. E agradeço-lhe, Carlos Oliveira Dias, o tempo que nos disponibilizou aqui ao Checkmate no Novo Canal para falarmos sobre o xadrez nacional e o seu percurso enquanto árbitro, dirigente e também responsável pela formação das novas gerações. Então agradeço à equipa toda e agradeço ao canal o inestimável contributo que estou a dar ao xadrez nacional. Muito obrigado.
Obrigado, Carlos, por essas palavras e em meu nome e em nome de toda a equipa do Novo Canal desejamos os maiores sucessos enquanto árbitro e xadrezista e assim fica o convite para nos acompanhar no próximo Checkmate aqui no Novo Canal. Novo Canal, sempre novão, sempre seu.